O objetivo desse vídeo é que a gente possa fazer uma breve introdução sobre a teoria de algarismos significativos. Essa teoria vai nos permitir escrever qualquer resultado de um experimento em qualquer área da ciência. A gente vai ver, com ela, a gente é capaz de descrever os resultados que a gente obtém diretamente de um aparelho. Nós usamos algarismos significativos para poder introduzir uma noção que é até um pouco filosófica em relação à ciência. Não é possível se fazer um experimento, nem ao menos formular uma teoria que exprima 100% o que está acontecendo no mundo real. O material que vai servir para a gente de base, para poder ter uma conversa sobre esse assunto, está com um link explícito aqui na descrição desse vídeo. Se eu faço um experimento qualquer, por exemplo, o mais simples possível, medir com uma régua o tamanho de um objeto, eu obtenho lá, olhando, um valor do tipo 3,24 centímetros, eu não posso dizer que aquele objeto realmente mede 3,24 centímetros, já que quando eu olho lá para a régua, o que eu consigo dizer é que, por exemplo, a tampa da caneta, mede mais do que 3,2 centímetros e menos do que 3,3 centímetros. Aquele valor lá, o 4, o último algarismo que a gente está vendo, ele é um algarismo que eu vou chutar. Olha, parou um pouquinho do 3, depois do 3,2 e parou antes do 3,3. Como está próximo ali da metade da distância que existe entre o 3,2 e o 3,3, vou chutar aquele último número como sendo um 4. Isso é natural. Isso se faz em todas as medidas. Isso não é errado. O que eu posso dizer só dessa medida é que o valor ele é maior do que 3,2, ou seja, 3 e 2 são números reais obtidos daquela medida, não mede menos do que 3,2 a tampa da caneta, mas também não mede 3,3. Então, o 4 a gente chama de algarismo duvidoso. O 3 e o 2 têm significado, são algarismos significativos. Bom, como é que eu faço para introduzir essa noção de maneira correta numa teoria? Isso está na apostila que a gente está usando aqui como material para o nosso curso. E aí existem regras que definem como usar esses algarismos significativos. Nosso objetivo agora vai ser entender como que se usam essas 4 regras. Vamos voltar lá para o quadro para que a gente possa conversar com exemplos. Para tentar deixar um pouco mais claro o que eu estava explicando anteriormente, construir juntos aqui uma escala de improviso, fazer aqui agora junto com vocês, sem muito rigor. Aqui vai ser o zero da escala, aqui vai ser o final dela. Vou dividir no olho aqui a metade dela, a metade da metade, certo? Daqui a pouco eu vou construir aqui unidades de medida. Então aqui está o zero, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Vamos supor que eu queira medir agora o tamanho desse objeto verde aqui. Ele vem até aqui assim, mais ou menos. Joia? Então, quanto vale o objeto verde na escala azul? Bom, vou contar ali. Mede 1, 2, 3, mais do que 3 unidades, menos do que 4. Nesse caso, então, eu posso escrever um resultado de medida aqui, L, tamanho do objeto verde, vale 3, alguma coisa. Vou chutar ali quanto que vale esse alguma coisa. Esse alguma coisa dá um pouquinho mais da metade, eu vou chutar ali o número 6. Então, você vê que esse número que eu acabei de escrever, ele tem um algarismo que é correto, não mede menos do que 3, não mede também menos do que 3,5, mas não chega a medir 4. Então, esse algarismo aqui, ele é duvidoso. Esse daqui não, esse é significativo, tenho certeza absoluta dele. Todo resultado de medida, em todas as teorias, tem esse, entre aspas, problema, ou essa característica. Um número, você tem certeza dele, ele é algarismo significativo, e todo número que não é algarismo significativo, a gente chama de algarismo duvidoso. Vamos entender, então, quais são as regras de construção dos algarismos significativos. A primeira regra sobre algarismos significativos é a que diz que não são algarismos significativos os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo diferente de zero. O que isso significa? Algo bem simples. Quer dizer que se eu mudar de unidade,
resultado de uma medida, eu não vou obter mais precisão naquele número. Então, se eu meço tamanho de um objeto e expresso lá, por exemplo, 53 centímetros, e agora escrevo esse resultado no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, usando metros, e agora conto quantos algarismos significativos existem nessa grandeza, eu vejo que os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo, no nosso caso é o 5, não são algarismos significativos. Esse cara aqui não acrescentou mais precisão à medida, certo? Antes aqui, ó, eu tinha esse algarismo significativo, certo? Se eu imaginar que eu tenho vários zeros aqui à esquerda dele, que é óbvio que eu não vou escrever, agora esse zero aqui à esquerda não aumenta a precisão do meu resultado. Por que isso interessa para a gente? Isso interessa porque eu posso usar agora, sem medo, a notação científica que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos supor que eu medi o tempo de um objeto sair do ponto A e ir até o ponto B, e esse resultado, lá na tela do meu cronômetro, apareceu dessa forma, 1,17 segundos. Bom, posso reescrever esse número usando potências de 10. Vamos supor que eu vá andar aqui 2 casas para a esquerda. Então, 1,117 vezes, olha, andei 2 vezes para o lado de lá, vou grifar bastante aqui, ficar bem claro para a gente, 10 a 2 segundos, certo? 2 vezes que eu andei com a vírgula para a esquerda, então compensei com um 2 positivo aqui. Esse número tem algarismos significativos igual ao anterior, já que os zeros à esquerda do 1, que é o primeiro algarismo significativo, não são algarismos significativos. Posso continuar aqui, ó, a brincadeira. Vamos supor que eu queira escrever agora esse número do tipo 117 vezes 10 elevado agora a menos 2 segundos. Escrevo sem medo, porque eu tenho o mesmo número de algarismos significativos nesse resultado escrito aqui abaixo, em comparação com o resultado anterior, certo? Se eu supuser aqui que existe um algarismo duvidoso nessa medida, a gente vai ver isso com calma um pouco mais para frente, quando a gente estudar a teoria de erros, mas vamos supor que eu tenho aqui 2 algarismos significativos, nesse resultado aqui eu tenho a mesma quantidade de algarismos significativos, levando em conta, por exemplo, que esse 7 aqui é um algarismo duvidoso. Recomendo a vocês darem uma olhada aí na apostila, que tem vários exemplos dessa primeira regra. A segunda regra, ela é expressa da seguinte forma: 0 à direita de algarismo significativo também é algarismo significativo. Isso é claro para a gente agora, né? Se eu escrevo resultado de uma medida, por exemplo, tamanho de um objeto, igual a 3,5 centímetros, isso é bem diferente de eu escrever o tamanho de um objeto igual a 3,50 centímetros, já que esse zero aqui denota mais precisão na medida. Eu acho que fica bem claro quando eu escrevo, por exemplo, um resultado de medida do tipo 3,5000000 centímetros, por exemplo. Imagina, essa régua que eu usei para fazer essa medida, ela tem precisão. Olha, aqui ela está em centímetros. Aqui é décimo de centímetro, aqui centésimo de centímetro, aqui já é milímetro, e aqui, ó, lá no final, tem 10 a menos 3 do milímetro, ou seja, a gente está no micrômetro. É uma régua muito boa, muito mais precisa do que essa primeira régua que eu usei para medir aqui, que só foi até a primeira casa no centímetro. Ou seja, esse algarismo, esse número aqui, ele vai ter apenas um algarismo significativo, se aquele 5 a gente puder considerá-lo como duvidoso, e nesse caso aqui eu tenho muito mais precisão, muito mais significado de medida. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos, se o último zero for meu único duvidoso
da medida. Essa terceira regra, vou comentá-la rapidamente porque ela é meio óbvia. Um zero entre dois algarismos significativos também é algarismo significativo. Mas isso aqui acho que é bem claro, né? Caso não fosse, o resultado da medida seria diferente. Então, um número do tipo 4,17 quilômetros é é de um número do tipo 4,017 quilômetros, certo? Esse zero aqui também é algarismo significativo. Para finalizar, eu vou comentar a última regra, chamando aqui de regra da precisão, que eu já comentei na regra 2. Em matemática é muito simples eu escrever aqui 5, é claro que é igual a 5,0, que é claro que é igual a 5,00 e assim por diante, certo? Mas agora, se a gente imaginar que esses números representam medidas feitas com aparelhos dentro de um laboratório, esses números passam a ser bem diferentes para a gente. E aí é que vem aquela conversa que a gente vai ter um pouco mais para frente. Quantos algarismos significativos tem cada um desses valores? Se eu imaginar agora que esses números são resultados de medida, então eu escrevo, ao invés de 5, eu escrevo 5 centímetros. Vou comparar isso com 5,0 centímetros. Comparo com 5,00 centímetros. E assim por diante, está bem na cara para a gente que esse último resultado que eu acabei de escrever, ele é melhor. Ele é mais preciso. Esses números são diferentes. Aí vem a pergunta que gera muita dúvida. Quantos algarismos significativos cada um deles possui? Bom, para responder a essa pergunta, sem dúvida, a gente tem que saber qual que é a precisão do instrumento que foi utilizado para medir cada um deles. De forma geral, quando a gente escreve como está denotado aqui, sem expressar qual é o algarismo duvidoso, ou onde está a imprecisão dessa medida, a gente pode fazer a conta de forma didática apenas contando quantos algarismos são significativos nesse número, expressando como número de algarismos significativos aqueles que são condizentes com as regras que a gente acabou de ver. Então, aqui eu teria apenas um algarismo significativo, no segundo, 2 algarismos significativos, no terceiro, 3 algarismos significativos e no quarto, 4 algarismos significativos. A gente vai ver um pouco mais para frente, quando estudar a teoria de erros, que aí a gente vai poder saber exatamente quando esse resultado que está expresso na tela for obtido de um aparelho, qual que é a dúvida que aquele aparelho gera na medida que a gente obtém. Então, pode ser que nesse resultado aqui eu tenha 1 ou 2 algarismos duvidosos, o último zero ou os 2 últimos zeros. Quantos algarismos duvidosos esse resultado de medida vai ter, vai depender do aparelho que a gente vai usar. Mas isso é tema para uma outra aula. Por enquanto, vamos contar quando não foi expresso nenhum tipo de informação sobre a precisão dos aparelhos que foram utilizados para obter esses números, vamos contar como se eles fossem números teóricos, aparelhos perfeitos que mostram para a gente apenas algarismos significativos. Vai ser essa a convenção que a gente vai usar nos nossos primeiros exercícios. Depois a gente discute um pouco mais sobre algarismos duvidosos, precisão e erros. Muito obrigado pela atenção de vocês.